Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Lucas 15, verso 11. Deus tem falado muito no meu coração sobre paternidade espiritual. Eu gostaria de, hoje, abrir esse assunto, começar esse tema. Vou falar, não sei por quanto tempo, mas, se Deus permitir, por toda a minha vida eu quero falar sobre isso. Por toda a minha vida. Porque eu tenho sentido uma urgência nisso. Tenho sentido o Espírito Santo chamando, me convocando a abrir esse tema e a levantar esse assunto. Porque nós temos vivido numa geração de órfãos. Uma orfandade muito grande. Não só espiritual. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil, quantos milhões de habitantes tem o Brasil? 200 milhões de habitantes. É isso? Vamos falar 200 milhões. Há uma pesquisa que diz que 30% da população brasileira não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Não tem. Agora, 30% de 200 milhões são 60 milhões de filhos cujo nome do pai não aparece na sua certidão de nascimento. Lucas capítulo 15, verso 11. E continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, e vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava-se ele se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, diga comigo, o filho mais velho. Ok. Estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados, dos servos, e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão,
E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que era irmão dele, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Curva a sua cabeça. Você vai fazer uma oração. Você vai pedir que Deus tire todo o bloqueio da sua mente, para que você possa entender essa palavra, porque essa palavra é muito importante. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor remova todo o bloqueio da nossa mente, que o Senhor remova todo o bloqueio, ó Deus, que o Senhor tira todo o obstáculo, tudo aquilo que nos impede de entender a Tua palavra, porque essa palavra é uma chave que vai desatar o nosso destino, é uma chave que vai mudar a história da nossa vida. Deus, o Senhor tem mudado a minha história, e como o Senhor tem mudado a minha história através dessa palavra, que o Senhor venha me dar graça, para que eu possa mudar, ó Deus, a história dos Teus filhos, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei que eu tenho viajado muito e eu sempre me esforço para estar aqui aos domingos. E muitos dizem: ah, pastor, o senhor vai embora, o senhor vai nos deixar, o senhor vai acabar mudando e indo embora. Não tenha esse medo, eu não vou fazer isso, porque eu sou pai. Eu sou pai, vocês são filhos. Amém? Eu não tenho vocês como membros da igreja, eu tenho vocês como filhos. E como filhos, eu quero começar essa mensagem pedindo perdão a vocês, pelas vezes que eu agi como um pai abusivo, pelas vezes que eu agi como um pai autoritário, pela minha infantilidade, pela minha imaturidade em alguns momentos, ou pela pressão que existe sobre mim, que os pastores que convivem comigo sabem da pressão, da carga. E em momentos assim, às vezes, eu não me comportei como um homem equilibrado, me faltou o domínio próprio, me faltou a mansidão, e eu agi com muito rigor, às vezes com palavras, às vezes com atitude. Eu não posso pregar isso sem pedir perdão a vocês. Eu não posso. Porque eu não teria autoridade para falar nada sem que primeiro eu pedisse perdão. Peço perdão aos meus filhos biológicos, pelas vezes que eu faltei como pai, pelas vezes que eu fui abusivo, ou pelas vezes que eu até, viajando, pregando, cuidando tanto da igreja, às vezes fui faltoso com eles. Eu peço perdão diante de toda a igreja. Porque hoje eu entendo que Deus criou primeiro a família, depois Ele criou a igreja. Então o meu primeiro compromisso é com a minha família, depois com a igreja. Mesmo porque eu seria um grande hipócrita, mentiroso, falsário, charlatão, enganador,
se eu usasse desse microfone para falar com vocês, estando mal com a minha família. Um dos pastores um dia faltou em um culto de ceia. Eu fiquei preocupado com ele. E eu, no dia seguinte, eu fui atrás, o que aconteceu? Você não faltou em ceia. Pastor Emerson, não é vergonha falar isso, né? Isso é edificante. Mostrar que todos nós somos homens. Ele falou, pastor, eu tive problema em casa, no meu relacionamento, e eu não tive coragem de estar lá, porque o senhor ia precisar de mim no microfone, e eu não sou homem de pegar o microfone estando desse jeito. Eu louvei a Deus pela vida dele, porque ele aprendeu isso com o pai. Antes de estar bem com você, primeiro eu preciso estar bem com a minha casa, porque senão eu não tenho autoridade para falar com você. Eu não tenho moral, e a minha palavra não vai ter autoridade. O texto fala de um filho que chegou para o pai e disse, pai, dá a minha parte da minha herança. Que triste, né? Quando um filho pede herança para o pai vivo. Querendo a herança do pai ainda estando vivo. O provérbio diz que isso é uma maldição. Mas o fato foi que esse moço saiu e gastou tudo e acabou com tudo. E quando ele perdeu tudo, a ficha caiu. Se esse texto fosse escrito nos dias atuais, estaria escrito, caindo em si, estaria escrito assim, a ficha caiu. E ele disse, quando ele foi comer comida de porco, porque ele perdeu tudo, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai, quantos servos do meu pai, tem tudo em casa, e eu aqui comendo comida de porco. Ah, mas eu vou voltar para casa, eu vou ter com meu pai, e eu vou ir junto do meu pai, eu vou dizer, pai, olha, não sou digno mais de ser teu filho. Pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. Vocês conhecem a história, eu li, ele volta, o pai o recebe. Mas alguém ficou incomodado com a volta. E foi o irmão mais velho. E quando ele retorna, o irmão mais velho fica muito nervoso. E procura os empregados, porque ouve a música, ouve o barulho de festa, vê as danças, e diz, mas o que está acontecendo aqui? E um dos servos diz, olha, sabe o que é? É o pai. O pai está fazendo uma festa, porque o teu irmão, que estava fora, que estava praticamente morto, ele voltou, e agora o pai o recebe com festa. E aquele moço, então, fica muito furioso, muito nervoso, muito irado, e vai até o pai, e diz, olha, eu te sirvo há tanto tempo, nunca fiz o que esse teu filho fez, e você nunca matou um cabrito, para que eu pudesse comer com os meus amigos. E o pai então lhe responde, filho, tudo que é meu, é teu. Tudo que eu tenho é seu. Você pode matar quantos você quiser. Agora esse seu irmão, ele estava morto. E ele reviveu. E por isso eu quero celebrar isso com ele. Esse é o pano de fundo para nós começarmos esse tema que vai se arrastar por muito tempo, até que nós venhamos chegar ao entendimento disso. Tema dessa mensagem: poder de filho. Poder de filho. Aquele rapaz, ele pegou a herança, ele acabou com tudo. E talvez alguém, olhando aquela situação, eu e você, talvez se vivêssemos ali, pensaríamos assim, meu Deus, esse cara acabou com tudo, ele perdeu tudo. Ele queimou o dinheiro dele, ele acabou com tudo, acabou com a herança. Como que ele fez isso? Mas eu acredito que a maior perda daquele garoto, daquele rapaz, a maior perda daquele filho, não foi a perda da herança, não foi acabar com a herança, mas a maior perda dele foi a perda da paternidade. Perda da paternidade. Ao sair, ao deixar o pai, ele perde. Meu irmão, você não tem noção do que a ausência do referencial paterno pode fazer com uma pessoa. Quando você não tem uma referência como pai,
E se impõe um jugo de orfandade e de viuvez. O pai morreu, o filho ficou órfão. O marido morreu, a mulher ficou viúva. Como é ruim ser chamado de órfão. Nunca chame ninguém de órfão. E o dia que você encontrar um, seja pai dele. Não digo de pai de paterno, de levar para casa, que também tem que ser feito. Mas eu falo já quando você encontrar um homem, você acolha, direcione, dê norte. Porque a falta da referência paterna, ela desestabiliza um ambiente familiar. Ela provoca insegurança. Ela provoca falta de proteção. Quando o pai morre, os filhos ficam, e agora? O que nós vamos fazer? A própria mãe, e agora? Que rumo que nós vamos tomar? Quem aqui já perdeu o pai, sabe do que eu estou falando. Principalmente o homem, o filho, o irmão mais velho, e agora? Agora ele olha para os irmãos mais novos, ele olha para a mãe e fala, agora sou eu. E se não tem um filho, se tem filhas, a filha olha para a mãe, ela na mesma hora, parece que isso é automático. Vem aquele senso de responsabilidade, que agora eu é que tenho que ser o esteio aqui, eu é que tenho que segurar a onda aqui. A falta de referência paterna, ela impõe julgo de orfandade. O ponto mais estratégico do diabo, o ponto de ataque de Satanás hoje é contra a figura paterna. Satanás, ele trabalha para ferir o relacionamento entre pai e filho. Quando você abre a sua Bíblia lá em Malaquias, a Bíblia termina, a última palavra do Antigo Testamento é maldição. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas quando é que Deus fala de ferir a terra com maldição? Ele está falando de pai e filho. Que o pai tem que se converter ao filho. E o filho ao pai. Quanto mais desestrutura familiar, pai e filho, mais caos será introduzido na nação. Quer resolver o problema do nosso país? Quer resolver o problema do mundo? Resolva o problema de pai e filho e você resolve tudo. Cientistas comportamentais dizem que a maior crise que estamos atravessando não é uma crise econômica, não é uma crise de epidemias, mas é uma crise de relacionamento entre pai e filho. E quase tudo que nós temos vivido de ruim é consequência desse atrito entre pai e filho. Satanás trabalha para ferir o nosso relacionamento entre pai e filho. Por quê? Porque destruindo o relacionamento de pai e filho na terra, nós somos marcados por um espírito de orfandade com o nosso Pai celestial. Quando Satanás toca nos nossos pais para nos ferir, ou quando Satanás toca em nós como pais para ferir os nossos filhos, a finalidade do diabo é abrir uma ferida de orfandade em nós, uma ferida de rejeição ao pai. Quando eu não me relaciono bem com o meu pai na terra, eu não consigo me relacionar bem com o meu pai no céu. Quantos conhecem um ateu? Levante a mão. Ateu mesmo, não é à toa não. Porque outro dia eu encontrei um ateu que falou para mim que era ateu graças a Deus. Eu falei, então você é um à toa. Você não é um ateu. Ateu mesmo. Não, eu não creio. Eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Deus é uma mentira.
Deus é uma falácia, não existe Deus. Eu te desafio a pesquisar a vida dessa pessoa. Toda pessoa que de fato é um ateu, ele nunca se relacionou bem com o seu pai aqui na terra. Nunca. Porque ele não conseguia se relacionar com o pai, ele não consegue se relacionar com o pai. Está entendendo? Pesquisa. O dia que alguém falar assim, eu sou ateu, você pergunta, como é que foi o seu relacionamento dentro de casa com seu pai? Você vai tocar mesmo na ferida. Porque ele não consegue se relacionar com o pai na terra, ele não consegue se relacionar com o pai do céu, que é Deus. Muita gente na igreja, agora eu estou falando para nós aqui, muita gente na igreja tem Deus como Deus, mas não tem Deus como Pai. Repete comigo. Tem Deus como Deus, mas não tem Deus como Pai. Não são poucos os que têm Deus como Deus, mas não têm Deus como Pai. O modelo de relacionamento com o Pai na terra, o seu Pai que te criou, ou o teu Pai que te gerou, de certa forma, ele influencia no seu relacionamento de paternidade com Deus. Imagina uma moça que foi estuprada pelo pai. Outro dia eu vi um caso de uma mulher que teve filhos do pai, estuprada pelo pai. Imagina uma moça que foi estuprada pelo pai. Imagina um filho, uma moça que eu digo uma filha que foi estuprada pelo pai. Imagina um filho que apanhou tanto do pai que teve traumatismo craniano, que ficou em coma por causa de uma surra que ele tomou do pai. Imagina um filho que era espancado, que era tratado com autoritarismo, com um abuso. Imagina. Esse filho, ele é marcado no seu relacionamento com o pai. Essa filha, ela é marcada. Ela não comemora dia dos pais, porque o dia dos pais, para ela, é o dia do estupro. E agora esse povo vem para a igreja. Imagina aquele menino que chega em casa e tira uma nota ruim na escola, e o pai olha aquela caderneta ali de notas, o boletim escolar, ele tirou 9 notas boas, mais uma ruim, e o pai fala, seu vagabundo, seu sem vergonha, olha, hoje eu vou acabar com você, eu vou te dar uma surra, mas pai, são 10 notas, eu tirei 9 boas, eu não estou nem aí para as 9, eu estou querendo saber das 10, e aí esse povo vem para a igreja, esse povo converte, vem para a igreja. E aí eu chego aqui, você chega para essa pessoa e diz, você tem que aceitar Jesus. Deus é maravilhoso. Ele, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero Deus na minha vida. E aí ele então vem para a igreja, ele quer Deus, você apresenta Deus para ele, e ele aceita Jesus, vira obreiro, vira líder de célula, vira pastor, ele vira até apóstolo. Ele se relaciona com Deus. Mas quando você fala, Pai, ele se arma todo. Porque existe uma ferida aberta no coração dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você apresenta Deus como Deus, ele quer. Mas quando você apresenta Deus como Pai, ele não quer. Eu vou me aprofundar nisso. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, eu vou chegar lá. Tem muita gente que serve a Deus, mas não é filho, não age como filho de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu te apresento Deus como Pai, e você pensa, não é bom que Ele seja meu Pai. Eu prefiro Ele como Deus. Ele é sentado no alto sublime trono, e eu aqui na terra. Porque o meu pai me estuprou. É bem provável que ele também queira me estuprar. Ele é pai.
Você está entendendo? Eu não vou longe, não. Acima dos 40 aí, levanta a mão aí. Igreja de jovem, hein? Legal. Só garotão aqui. Tá vendo, Zé Leite? Só nós dois que levantou a mão quase aqui, ué. Bom. Preste atenção nisso. Eu, quando cresci, nasci e cresci em um lar. Os meus pais, como pais, os nossos pais acima dos 40, que não é culpa deles, foram criados debaixo de uma rigidez muito grande. Então qualquer coisa, meu irmão, o pau quebrava. Eu já tomei surra de cabo de vassoura. Eu já tomei surra com fio de luz e banho de água de sal depois. Mas eu não era flor que você gerasse também, não. Mas assim, muitos de nós fomos criados nessa maneira. Não havia muito diálogo. A nossa criação não nos dava, porque a culpa não era deles, eles foram criados desse jeito também. Os nossos avós criaram eles assim. Então é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu lembro que o meu pai, só num olhar do meu pai, eu já sabia tudo. Opa, é hora de ficar calado. Esse sistema de criação nos fez aí essa geração, aí vocês vão concordar comigo nisso, eu estou ligando uma coisa com outra que você nunca parou para pensar. Nos fez ver um Deus que tinha um chicote na mão que ficava dando chicotada nos outros. Não é assim que nós crescemos com a imagem de Deus? Deus é muito bravo. Deus vai te castigar. E aí quando alguém falava de Deus me castigar, eu lembrava do meu pai com um fio de luz me quebrando no cacete. Eu falava, eu estou longe de Deus, quer saber de Deus não. Então eu cresci, o meu relacionamento com Deus foi um relacionamento de medo. Eu não posso fazer, porque Deus, como meu pai me castiga. Deus, como meu pai me bate. Deus, como meu pai... Porque o referencial paterno que eu tinha, que não é culpa dos meus pais, porque eles foram criados assim. Eles simplesmente replicaram em mim um modelo que foi aplicado neles. Mas isso me fez distanciar de Deus. Eu queria tudo na vida, menos quando falava Deus, para mim falava de religião, porque eu imaginava um Deus sentado no trono, apontando um raio, agora vou dar um raio naquele lá. Pá! Aquele outro fez isso. Era isso que eu via. Era isso que eu via. Agora você está começando a entender. A forma como seu pai te tratou influencia na forma como você vai se relacionar com o Pai, que é Deus. Esse povo agora vem para a igreja. Eu apresento Deus para eles e eles dizem, aleluia. Mas quando eu falo Pai, você não tem noção. Dentro do coração dessa pessoa, ela se fecha. Porque a Pai joga ela lá no passado e vem tudo à tona, tudo à mente. Ela fala, eu quero Deus como Deus, mas eu não quero Deus como Pai. E muita gente caminha dentro da igreja com um histórico de feridas abertas, que ainda não foram curadas, porque não se abriram para isso. Feridas que foram causadas pelos pais, produzidas por Satanás para destruir o relacionamento do filho com o pai. Mas na verdade o que Satanás queria não era filho com o pai, era filhos, porque tanto o filho como o pai são filhos, filhos com o pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o diabo usa o pai para destruir o filho, na verdade ele quer quebrar os dois no relacionamento com o Pai Celestial. Muita gente não consegue se relacionar com Deus porque está machucado. Porque veio ferido de dentro de casa. E traz essas feridas para dentro da igreja. E aí ele não consegue se relacionar com Deus. E não é só com Deus, não. Não é só com Deus como Pai. Ele não consegue, ele tem dificuldade de se relacionar com o pastor.
não sei quantos anos você tem, mas Deus me colocou como seu pai. Eu sou o seu pai. Você sabia disso? Eu sou o seu pai. Pastor, mas eu tenho 70 anos. Mas Deus me colocou como seu pai. Você é meu filho na fé. E quando você traz essas feridas de lá, você se relaciona comigo como o pastor, como o meu líder, como o meu chefe, como alguém que tem autoridade. Mas pai, não. Sou seu patrão, mas pai, você não consegue se relacionar comigo. Por quê? Porque você trouxe lá de dentro da sua casa uma ferida aberta entre você e o seu pai. E você não consegue me ver como pai. Você não consegue ver os pastores como pai. Você não consegue ver o seu líder de célula como pai. Você não consegue ver o seu supervisor, líder, como pai. Você só existe por um motivo. Deus te criou para ser filho de Deus. Essa é a razão da minha existência. Essa é a razão da sua existência. Ao analisar o contexto dessa parábola, eu chego à conclusão que essa parábola, ela não deveria se, na minha opinião, tá? Porque isso aqui também foi título colocado pelo homem, não foi por Deus. O título, a parábola do filho pródigo. Eu escreveria diferente. A parábola do irmão que ficou em casa. Porque o alvo desse texto aqui, se você observar o contexto da ovelha perdida, da dracma perdida, Jesus estava falando para os fariseus: olha, vocês são filhos, mas não agem como filhos. Vocês agem como o irmão do pródigo, que não se alegra pela salvação dos pecadores. Porque Jesus estava eles estavam discutindo com Jesus sobre isso. A forma como ele tratava as pessoas. Como ele amava as pessoas. Os fariseus não conseguiam entender, porque eles não se comportavam como filho. Então, para mim, essa parábola, ela não foi escrita para aquele que foi lá para fora. Ela foi escrita para aquele que ficou em casa. Existem muitas coisas na terra. Existem patrões e empregados. Existem líderes e liderados. Me dá dicas aí, gente, me dá dicas. Autoridade me dá dicas. Minha mente cansada. Professor e aluno. Mestre e aprendiz. Médico e paciente. Juiz e réu. Aí não, pastor. Aí é força mesmo. Mas vamos lá. Bom, existem muitos modelos. Deus poderia se relacionar conosco como professor e aluno, como patrão e empregado, gerente encarregado, mas Deus escolheu se relacionar com o ser humano como pai e filho. Esse foi o modelo que ele escolheu. Não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outro. Não tem outro jeito, não tem atalho. Só existe um jeito, é ser filho de Deus para ter acesso ao Pai. Porque esse foi o modelo que ele escolheu. E isso incomoda Satanás. Satanás não se incomoda quando você se comporta como crente. Satanás não está nem aí se você se comporta como evangélico, como salvo, como remido. Satanás nunca se incomodou pelo fato de Jesus ser um profeta, pelo fato de Jesus ser um mestre. O que dizem o povo a meu respeito? Ah, mestre, tu és o mestre. Não, tu és o profeta. Tudo bem, mas foi só Jesus abrir a boca e falar: eu sou o filho de Deus, ele foi condenado. E o problema é que Jesus não falava que ele era apenas o filho de Deus. Ele falava que era filho e todo mundo também era. A condenação de Jesus se deu porque ele blasfemou. Blasfemou. Na cabeça dos fariseus. Mas qual foi a blasfêmia? Eu sou filho.
filho de Deus. Então, quando você assume a postura de filho de Deus, você incomoda o inferno, você incomoda o diabo. Jesus disse: eu sou filho de Deus. E a acusação dele foi: olha, ele tem que ser condenado, porque ele está dizendo aí que ele é filho de Deus. Isso é uma blasfêmia. Em relação a mim e a você, Satanás não se incomoda em você ser crente. O mundo diz que nós somos evangélicos. A Época, a Veja, a Globo nos chama de evangélicos. O IBGE nos chama de evangélicos. Marcha para Jesus. Uma multidão de evangélicos na marcha para Jesus. O mundo não tem dificuldade em nos ver como evangélicos, mas a Bíblia, ela não me vê como evangélico. A Bíblia, ela não te vê como evangélico. A Bíblia, ela te vê como filho e filha de Deus. Amém? Você não é evangélico, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Efésios 1 diz que fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo. O único motivo pelo qual nós fomos criados foi para sermos filhos de Deus. Deus tem um plano na terra. E qual é o plano de Deus? Filhos. Cada vez que nós ganhamos uma alma para Jesus, nós estamos gerando um filho. O projeto de Deus é esse, o plano de Deus é esse. Eu não tenho tempo para mostrar isso, nós vamos falar muito sobre isso. Mas quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis, você vai ver que a geração de Caim não tinha paternidade. A geração de Caim vai falar dos caras que criaram. Um criou a arma, o outro criou o ferro, o outro criou, sei lá o que, tenda, o outro era caçador. Mas quando vem no substituto de Abel, Sete, aí começa, fulano gerou fulano, fulano gerou o tempo todo gerando, mostrando que a geração de Deus é uma geração de filhos e filhas. O que Jesus veio fazer nesse mundo? O quê? Jesus veio morrer pelos meus pecados. Amém. Mas não foi só isso. Sei que eu posso falar só isso, que já é muito, né? Jesus veio a esse mundo para tornar-nos filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Filho de Deus. A metamorfose acontece, o processo, a transformação acontece. Quando você de fato entende o plano da salvação, é fazer de você um filho de Deus. Fazer de você uma filha de Deus. Esse é o plano de Deus. Por que nós recebemos o Espírito Santo? Jesus disse que ele veio para nos consolar, para nos ajudar. São várias coisas que o Espírito Santo faz por nós. Mas uma das coisas principais pela qual Deus nos deu o Espírito Santo é para nós termos o poder de filho. Gálatas 4, 6, 7, o texto diz que nós não somos servos, mas somos filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, assim que já não é mais servo. Diga comigo, já não é mais servo, mas agora é filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Quando você assume a posição de filho, você tem acesso à herança. Porque só usa da herança, só tem acesso legítimo, legal, legítimo à herança quem é filho. Você entendeu o que está escrito aqui?
você não é servo, mas que você é filho, porque o Espírito do Filho habita em você e clama, Abba, Pai. Romanos 8 vai falar mais ou menos a mesma coisa. Só que muitos crentes não entendem isso. Muitos crentes, ao invés de viver como filho, vivem como servo. E é isso que me preocupa. O irmão do pródigo é um exemplo disso. É o tipo de gente que vive na mesma casa com o pai, mas não se comporta como filho. Se comporta como servo. Ele se comporta como servo. Versículo 26. E chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Olha só. Ele viu a festa. Ele não sabia o que era. A quem ele deveria ter ido? A quem? Ao pai. Mas ele não vai ao pai. Ele vai a quem? A um servo. E pergunta, versículo 26, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Ele não foi perguntar ao pai. Gente que tem ferida aberta com o pai, não olha na cara do pai. Não se relaciona com o pai. Não tem diálogo com o pai. Na sua casa. Seu irmão tem problema com o pai. Ele precisa do pai. Ele não vai no pai, ele vai em você. Ou vai lá e pede o meu pai isso para mim. Conversa com o pai para mim. Ô mãe, conversa com o pai. Não é assim? Por quê? Porque não tem diálogo com o pai. Ele poderia ter ido ao pai. Pai, que festa é essa? O que está acontecendo aqui, pai? Hoje é segunda-feira. Não é dia de festa? Ô filho, é o teu filho que voltou. Não, ele não vai ao pai. Por quê? Porque ele mora na casa do pai, mas ele não vive como filho. Ele se comporta como servo. E como servo, ele vai conversar com outro servo, e não com o pai. Eu entendo o poder da imposição de mãos. Eu entendo do efeito da intercessão. Eu entendo quando o Tiago diz, orai uns pelos outros. Eu entendo isso. Mas tem gente que não consegue se relacionar com o pai, e aí ele não consegue se relacionar com Deus, e aí ele vem e fala assim, ô pastor, ora a Deus por mim. Não é errado pedir oração para os outros, por favor, entenda isso. Não é errado você chegar para mim e falar, ô pastor, ore a Deus por mim, peça a Deus por mim, não é errado. Mas é errado quando a motivação que leva a isso é porque ele se sente assim, puxa, o pastor é muito mais próximo de Deus do que eu. Isso aí, na verdade, é uma manifestação de servo e não de filho. Porque o mesmo acesso que o seu pastor tem a Deus, você também tem. Se você é filho, nós estamos iguais. Agora, se você não é filho, aí de fato eu tenho mais acesso lá, porque eu sou filho. E eu me comporto como filho. É isso aí, mano. Nós somos filhos de Deus. Está ali minha mãezona falando. Somos filhos. Então nós precisamos entender isso. Nada contra pedir oração, ok? Amém? Precisamos das orações. Mas a motivação não pode ser aquela de, eu vou pedir o pastor Emerson, o pastor Manuel para orar, porque eles são mais assim, lá em cima, né? Sabe como é que é? Tá errado. Eles não são, não. Se você é filho, você é igual. Esse moço, ele não conseguia conversar com o pai. E aí, quando a gente tem essa ferida aqui na terra, dentro de casa, a gente se relaciona assim com Deus, e muitas vezes a gente traz isso para dentro da igreja. Você está precisando de algo do líder de célula, mas você tem a ferida aberta com o pai. Aí você vira para alguém na célula e diz, olha, conversa com o líder aí para mim. Pô, mas por que você não conversa? Você é filho. É o mesmo espírito que agiu no irmão do pródigo. Ah, conversa com o pastor Alvim para mim. Vai lá, pede ele para mim. Conversa com ele na equipe pastoral. Ó, conversa com o pastor Alvim para mim. Pede ele para fazer isso aí para mim. Mas por que você não pede? Porque você está agindo como servo. Essa ferida precisa ser curada. Você precisa se abrir para isso. E aí, esse tipo de gente que foi abusada, violentada, agredida, abandonada, estuprada pelo pai, vem para a igreja.
não se abre para a cura. Corre, foge, esconde o tempo todo. No encontro com Deus, quando fala de pai, ele já dá um jeito de sair. Quando a ministração é sobre o pai, ela incomoda, porque existe uma ferida que ele não quer deixar ser tratada. E aí, aquela ferida vai só abrindo. E agora, ele já não tem mais o pai, então a ferida dele agora é contra o pastor. Sabe o que acontece? Ele tem aversão à figura do pai. Ele não consegue ver o pastor como pai. E aí esse grupo de feridos e machucados, lá fora, que trouxeram essa ferida para dentro, brigam com o pai, e vão para a esquina, e montam uma igreja, de filhos machucados. E entre eles elege um para ser o pai. Aí começa o problema de novo. Aí eles brigam lá e abrem uma outra. Grande parte das igrejas, infelizmente, que nós temos no Brasil, é igreja de gente ferida e machucada, que não se curou e não se tratou. E vai dividindo, subdividindo, subdividindo, até que chega um ponto e eles falam assim, quer saber de uma coisa? Não vamos ter pastor, não. Você já viu igreja assim? Você anda muito, Paulo, você sabe. Não vamos ter pastor, não, que nós somos todos irmãos. Não queremos um pai. É isso que eles estão dizendo. Por quê? Porque são feridos no coração com o pai. Eu sou seu pastor, mas eu quero que você me veja como pai. Amém? 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 Quantos filhos eu tenho aqui? Levante a mão. Então, a partir de hoje, você vai me chamar de pastor. Sabe, Deus tem abrido meu coração para me mostrar coisas que eu não conseguia entender. Talvez por coisas de onde eu vim, pela minha criação. 2 famílias. E você que é filho de 2 famílias, você sabe quão difícil é isso. Quem é esse? Esse aqui é meu irmão por parte de pai. Aí eu saía com meus outros irmãos. Quem é esse? Esse aqui é meu irmão por parte de mãe. Eles não faziam isso por maldade, mas eu me sentia muito ofendido. Minha mãe veio de um lar muito simples e eu me lembro quando os meus irmãos chegavam em casa, parte de pai, eles moravam em São Paulo, vinham. Eu sempre gostei do... Gente, hoje eu entendo porque eu gosto de frango caipira. Vou contar um segredo para vocês. A minha mãe, eu fazia aquele frango, assim, antigamente era assim, todo domingo era macarronada, tutu, arroz, frango caipira. A gente foi criado assim. Não era esse o prato? Era esse. E aí, meus irmãos, então eu amava a coxinha. O caçula gosta da coxinha. Coxinha é minha. Só que quando os meus irmãos chegavam em casa, não por maldade, meus irmãos nunca, talvez eles nem saibam disso. Aí eu falava, mãe, põe a coxinha para mim. Ela falava, senta lá no fundo da horta, deixa seus irmãos comer, se sobrar eu te dou. Eu ia, sentava lá e ficava. Minha mãe não fazia isso por maldade. Sabe, gente, família é uma coisa que precisa ser muito tratada. E eu fico pensando, se a gente, com tudo aquilo que a gente teve de família na década passada, a gente teve tanta desavença, eu fico imaginando agora essa geração que está vindo, que ninguém entende mais nada. Estão tentando destruir a família a todo e qualquer custo e preço. Sabe, pessoas que não conseguem ser tratadas, como é o caso desse rapaz. Esse moço, ele tinha um problema com o pai, mas era um problema dele, não era o pai que era ruim. O pai de Lucas 15 aqui, o pai do pródigo, era um bom pai. Era um pai amável, dócil, um homem. Mas aquele moço, ele vivia como servo, e tem gente que escolhe viver como servo. Tem gente que acha bom dizer, coitadinho de mim, ninguém tem dó de mim. Eu sou um coitado, eu sou um sofredor, Tem gente que acha bom esse tipo de coisa. Meu irmão, pelo contrário, você é mais do que vencedor. Amém?
Você não é derrotado, fracassado, você é um vencedor, você é alguém que é corpo, templo do Espírito Santo. Você é uma das pessoas mais importantes dessa cidade, você é mais importante do que as autoridades dessa cidade, porque elas não têm o Espírito Santo dentro delas, você tem. A não ser que tenha autoridades aí que tenham o Espírito Santo, tenha um dia entendido e se tornado filho de Deus. Mas essa pessoa que é marcada pelo abuso da autoridade dos pais, ele tem aversão à autoridade. Outro dia eu estava lendo, gente, um texto, uma informação de um aluno que espancou a professora. Eu falei, meu Deus, onde é que isso vai parar? Mas por quê? Por quê? Porque esse rapaz, ele tem aversão à autoridade. Ele não consegue se relacionar com o professor. Ele não consegue se relacionar com o encarregado. Ele não consegue se relacionar com o gerente. Ele não consegue se relacionar com o supervisor, com o líder de célula, com o pastor. Porque tudo aquilo que é uma autoridade sobre ele é também uma ameaça para ele. Porque ele tem uma ferida que não foi curada. Ele não chamou o pai de pai. Versículo 27. E ele informou, veio ao teu irmão. Versículo 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho. Bom, quem está falando? Teu pai é o escravo, o servo. Bom, versículo 28. E ele se indignou e não queria entrar. Olha só. Separação. Manipulação. Tem que ser do meu jeito. E saindo, porém, o pai a procurá-lo, porque o pai se preocupou. Poxa, eu estou vendo um filho aqui, mas o outro não está. Cadê o outro? E foi atrás. E quando o pai encontra com ele, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo. Olha que ele não chamou o pai de pai. Ele disse, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. Eu te sirvo. Ele se relacionava como um servo. Ele vivia na casa do pai, mas ele não se comportava como filho, ele se comportava como servo. E ao se dirigir ao pai, ele não chamou de pai, ele disse, eis que te sirvo há tanto tempo, enquanto o que ficou, esse garoto aí, esse rapaz, ele não conseguia chamar o pai de pai, porque ele não se relacionava como filho, mas como servo. E o outro que saiu o tempo todo falando pai. Eu acho que tem 4 ou 5 vezes ele fala pai. Porque lá ele diz, e eu irei ter, ele falando para ele mesmo, irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu. E falarei, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, aquele que saiu, que estava quebrando tudo, mesmo lá fora, ele era muito mais filho do que o que estava lá dentro. Que não conseguia chamar o pai de pai. Ele chamou, acho que foi 4 vezes. E era isso que Jesus estava tentando dizer aos fariseus através dessa parábola. Vocês estão na casa do pai, mas não se comportam como filhos. Vocês se comportam como servos. É esse o resultado da religiosidade. A maior tragédia da religiosidade é que ela produz orfandade espiritual. Você vive na casa do pai, adora na casa do pai, mas não sabe se relacionar com o pai. Você vive como um servo. Você é servo e tão somente servo e nunca passou disso. Te sirvo há tantos anos, olha o que está escrito. E você nunca me deu nada. O pai fala, meu filho, mas tu desceu, eu vou te dar o quê? Se é apenas servo, não é filho. E se não é filho, não é herdeiro. Se não é filho, se não tem a legitimidade de filho, quer por ser filho biológico ou por adoção. Porque pai, para mim, não é somente aquele que gera, mas é aquele que cria. E vou te falar uma coisa, tem muito mais pai, tem pai que cria, que é muito mais pai do que o pai que gera. Eu conheço. Nós temos um pastor em nossa igreja, que ele se casou, e a esposa já tinha uma criança. Hoje ela está uma adolescente. E
Ele tem um luxo com essa menina que eu vou te contar. Quer dizer, ele é muito mais pai do que o outro pai. Porque ele ama, porque ele cuida, porque ele está ali. A pergunta que eu te faço é: você tem Deus como Deus? Ou você tem Deus como Pai? Eu te sirvo. O filho, ele não trabalha para o pai. O filho, ele trabalha com o pai. Porque tudo é dele. A herança é dele. Eu vou repetir. O filho não trabalha para o pai. O filho trabalha com o pai. É diferente. O filho cuida dos negócios do pai. Ué, pastor, então quer dizer que agora então eu não tenho que trabalhar mais para Deus, eu não tenho que servir mais na igreja, eu não tenho que trabalhar sendo um líder, eu não tenho que trabalhar sendo um obreiro, eu não tenho que trabalhar sendo um supervisor, eu não tenho que trabalhar dando aula na escola. Eu não disse isso. Lucas 2 vai te fazer entender. Jesus é garoto. Maria e José levam Jesus ao templo. Jesus desaparece. Jesus some. E Maria, desesperada como mãe, onde é que está meu filho? Meu Deus, cadê meu filho? Cadê esse menino? Jesus, ele não é desse tipo aí, como é que pode? E aí José procura daqui, procura dali, no meio da multidão, encontram o menino Jesus. E aí Maria, os pais dele chegam e dizem: olha meu filho, você sumiu, onde é que você estava? Lucas 2,49, sabe o que Jesus responde? E lhes disse: por que é que me procuráveis? Por quê? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Poderoso isso, hein? Quando você tem esse entendimento. Onde é que você estava, Jesus? Cuidando dos negócios do meu Pai. Está escrito aí, marca aí, depois confere em casa. O filho, ele não trabalha pelo emprego, ele trabalha pelos negócios do pai. Quando você lidera uma célula, o que você está fazendo? Está trabalhando como servo? Não, você está cuidando dos negócios do pai. Quando você faz uma reunião com seus líderes, um GD, quando você está discipulando, quando você está pregando, quando você está fazendo a obra de Deus, o que você está fazendo? Você está trabalhando para Deus? Não, você está cuidando dos negócios do seu pai. É poderoso isso. Como eu me alegro. Eu não sou servo, eu sou filho. Pastor, o senhor está trabalhando, pregando? Não, estou cuidando dos negócios do pai. Estou cuidando dos negócios do pai. Quando a gente tem essa mentalidade, você vai lá para um Rio de Janeiro, volta correndo para estar aqui no outro dia cedo. Na semana seguinte eu já estou lá em Brasília, depois eu já estou lá em Joinville, Blumenau. Depois eu volto para o Nordeste. Mas você não cansa? Não, por quê? Estou cuidando dos negócios do meu pai. Você tem esse entendimento? Meu irmão, só isso aqui vale tudo hoje, nesse domingo, para você. É diferente. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele não veio somente para morrer por nós, mas ele veio para nos ensinar sobre paternidade. Paternidade. Eu sou filho de Deus, eu tenho direito à herança, eu tenho poder de filho. Os fariseus, quando eles iam orar, eles oravam: ó grande Deus, terrível Deus, Deus poderoso, que com um raio destrói a terra. Os discípulos viam aquilo. Jesus, ensina-nos a orar. Vocês querem aprender? Queremos. Então quando vocês orar, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Presta atenção nisso. Jesus ensina para eles o quê? É uma reza que Jesus está ensinando? Não! Jesus está falando para eles: vocês não vão se relacionar com Deus
como servos. Vocês vão se relacionar com Deus como pai. É isso que ele estava falando. Como pai. Não é uma reza. É um relacionamento de pai e filho. Eu me lembro quando a Melina era bem criança. A caçula. E eu orando às vezes lá, orando a Deus. E ela chegava e... Pai. Melina, eu estou orando. Pai, aí ela abriu meu olho. Pai. Aí eu tinha que parar. Oi, o que foi? Pai, pega a boneca ali em cima do guarda-roupa para mim. Tudo bem, Melina. Subia eu lá. Toma. Vai lá, filha. Oh, pai. Só quem é filho pode interromper o pai. Só o filho levanta de madrugada e diz: pai, estou com fome. Eu me lembro, há um tempo atrás, quando eu me converti. Oh, meu Deus do céu. É dia. Sabe aquele dia que você entra assim, vai orar? Eu entrei e estava orando. Eu estava com 19 anos de idade. E o poder de Deus descendo, eu de bermuda, e o fogo caindo, e aquela unção, e o poder, e o Espírito Santo falando coisas poderosas comigo. E chega um irmão para mim e diz: está amarrado. Eu falei: sai, Satanás, o que está acontecendo aqui, irmão? Eu falei: Satanás é você. Eu falei: eu? Eu falei: como assim? Como você ousa orar de bermuda, seu pecador? Eu falei: irmão, que isso? Calma. O que está acontecendo? Quando você vai a um fórum, você não tem que botar uma gravata e um paletó para falar com o juiz. Eu falei: eu acho que é assim mesmo. Então, você está na presença do juiz. Eu falei: não, eu estou na presença do meu pai. Meu pai. Estou na presença de juiz, não. Eu não sou servo. Eu sou filho. Você entende isso, irmão? Você entende? Era isso que o irmão do pródigo não conseguia entender. Existe uma diferença entre ser filho e ser servo. Por favor, deixa essa religiosidade de lado, só vai te matar. Só acabar com sua vida. Se relacione com Deus como filho. Quem se relaciona com Deus como filho tem direito à herança. Quem se relaciona a Deus como filho e não como servo, ele não tem ansiedade. Se Deus é o seu pai, se você é servo, meu irmão, cuidado que a crise vai te derrubar. Cuidado. Mas se você é filho, não tem crise não. Porque o teu pai cuida de você. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e não cegam, nem ajuntam em celeiros, porque o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6,8. Porque o vosso Pai, que está nos céus, sabe o que é necessário antes de lhe pedir. E tu, quando orares e jejuares, entra para o teu quarto e fala com o teu Pai. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Jesus veio a essa terra para me ensinar uma coisa. Ao vir, você não é servo, você é filho. Crise existe para servo, não existe para filho. Você tem pai. Ainda que as coisas passem por situações dificílimas na sua vida, entenda uma coisa: o teu pai está cuidando de você. Se o pai gasta dinheiro com as aves dos céus, se o pai gasta dinheiro com as plantas, com o jardim, ele vai deixar faltar para o filho? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: eu tenho pai. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Tem uma diferença, irmão, entre ser servo e ser filho. Filho é diferente de servo. Quantos aqui têm filho? Eles já dormiram na sua cama? Com você e sua esposa? O servo pode dormir lá na sua cama com você e sua esposa? O filho
pai, quero dormir aí. E aí um chega para um lado, chega para o outro. Às vezes o pai ou a mãe, deixa eu colocar um colchão aqui no chão então, dorme aí. A cama é sua, filho. Você é filho. Ah, meu Deus. O filho veste a roupa do pai. Dá seu sapato. Cadê meu sapato? Mamãe, cadê meu sapato? Sumiu. Ah, o Jonathan saiu com ele aí. É filho. É filho. Quando você não se comporta como filho, você vive como servo. Deus não te chamou para ser servo, mas para ser filho. Deixa eu te contar uma. Essa é legal. Pastora Carla, ela sempre cuida de um frigobar que tem aqui na sala, para quando vem pastores de fora pregar, cansado, de viagem, aí nós servimos para eles um lanche ali. A Carla que cuida de abastecer o frigobar, né, Carla? Já está rindo aí, né? Então ela põe lá uns iogurtes, água com gás. O que mais, Carla? Você põe lá uns refrigerantes, um suquinho, e está lá. E de repente começou a sumir. A água com gás começou a sumir. O iogurte começou a sumir. As mulheres, as senhoras que trabalham aqui ficaram preocupadas e vieram. Pastor, não somos nós, pastor. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, gente, quem falou isso? Mas está sumindo. Onde é que é? Não, vamos ver as câmeras. Vocês veem que tem câmera para todo lado aí. Aí viram as câmeras e só viu um vulto passando assim, ó. Que vulto é esse, gente? Passa devagar. Traz a fita de volta. Sabe quem era o vulto? O pastor Emerson. Aí quando me falaram, é o pastor Emerson que está atacando de madrugada. Ele vem cá fazer vigília, dá nele uma fome, ele tem a chave da sala. Irmãos, sabe o que eu fiz? Isso que você está fazendo agora. Me deu uma crise de riso. Sabe por que eu fiquei rindo? Porque é filho. É filho. Se fosse o vizinho, não sei quem, a gente ficava, não, mas como é que esse cara veio cá fazer isso? Não, é o filho. Então, é o filho que está em casa. Está em casa. Eu não quero ser servo, eu quero ser filho. O servo trabalha sem ter intimidade, por obrigação, por compromisso, por responsabilidade, pelo salário que ganha. O servo, ele não fica em casa para sempre. O filho fica em casa para sempre, de João 8,35. Jesus disse, ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Ó, pastor, mas peraí. Então, a gente não pode casar e sair de casa nem ficar em casa? Não, não é isso que Jesus está falando. O servo, quando ele sai, acaba-se os vínculos. Quantos aqui casaram e saíram de casa? Da casa dos pais? Amém. Eu te pergunto, acabou os vínculos? Não. Você saiu da casa, mas os vínculos permanecem. Ontem eu estava com o pastor Daniel lá no Rio de Janeiro, nós dois pregando, e Deus usando ele poderosamente. Eu assentado e ouvindo ele falar para aquela multidão de pastores, eu olhava para ele e falava, oh Deus, obrigado por esse filho. Orgulho de pai. Orgulho de pai. Quando eu viajo e o pastor Emerson tem que pregar, outros pastores pregam. E quando eu chego, pastor, o culto ontem foi poderoso, pastor. Sabe qual que é o meu sentimento? De alegria. Porque é o filho. Mas se não existe paternidade, esse cara vai tomar meu lugar. Eu tenho que ficar esperto com ele. Porque ele vai me dar o tombo. Ele vai ser o pastor da igreja e vai me botar para fora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas quando existe paternidade, quanto mais eles crescem, mais alegre eu fico, porque são filhos. E aí eu caminho para o fim para te dizer o seguinte: seja filho, porque filho nunca muda. Quando eu disse, mesmo quando o filho sai de casa, os vínculos continuam. Num divórcio, que é uma coisa terrível,
que é uma das formas do diabo ferir o relacionamento de Deus com o homem, é através do divórcio. Porque o divórcio causa uma ferida nos pais sobre os filhos. O filho se sente abandonado. Mas numa situação de divórcio e separação, existem ex-esposas, ex-marido, ex-sogro, ex-sogra, ex-cunhado, mas não existe ex-filho. Não tem. Quem é aquele ali? É minha ex-sogra. Ah. Quem é aquela? É minha ex-esposa. Quem que é esse aqui? Esse é o meu filho. Você foi chamado para ser filho.